Meus amigos, estamos de volta aqui. Vamos fazer agora a correção da prova do TJSP 2024 de escrevente do conteúdo de processo penal. Estou falando aqui da prova tipo 4 ou a prova 4, tá? Coisas importantes, né? Quando a gente vai fazer correção de questões, é muito relevante que você não tente adivinhar a resposta. Por quê? Porque isso você faz quando você está estudando sozinho. Quando você está aqui com o professor, você precisa entender, e o professor precisa fazer isso para você, o professor precisa mostrar para você o que está na cabeça do seu examinador. Esse é o ponto importante. Eu sempre falo, né? Vou começar a aula já, mas veja só. Existe uma diferença abismal entre você estudar por questões e você estudar as questões. Estudar por questões significa o seguinte: eu vou obter todo o meu conhecimento apenas daquilo que eu vejo nas questões. Isso pode dar certo até a página 2. Por quê? Porque muita coisa de fato vai se repetir. Só que tem uma coisa, quando você só estuda por questões, muitas coisas que ainda não foram perguntadas você perde a chance de ver. E por vezes isso é abordado numa aula, por exemplo, numa revisão, seja lá o que for, né? Então, por isso que muita gente às vezes não sai ali dos 65%, 70%. Por quê? Porque o cara só fica pegando as questões e fica estudando pelas questões. O cara fala assim, não vou ver videoaula não. Videoaula perde muito tempo, eu vou já direto nas questões e vou extrair tudo que eu posso das questões. Isso está parcialmente certo. Por quê? Porque você precisa de um complemento, tá? Sendo claro aqui com você e com a experiência de quem já está há quase 15 anos nesse caminho de dar aulas para concursos, tá? E de tantos concursos que eu fiz, que fui aprovado, fui reprovado e que faz parte da vida. Mas qual é o ponto? A gente precisa ter essa consciência. Então, estudar por questões não costuma dar muito certo. Agora, estudar as questões, que é o que nós vamos fazer aqui, cara, isso pode te abrir um leque de possibilidades muito grande, porque aí você consegue ver o que caiu, o que estava na cabeça do seu examinador e mais do que isso, né? Você consegue, por vezes, prever outras perguntas que poderiam ser feitas em outros concursos, tá bom? Então essa é a ideia. Então a gente vai olhar aqui a prova de processo penal, prova justa, tá? Diferente da prova de penal, que tinha muita coisinha que é muito questionável, tal, prova de processo penal muito melhor, muito mais justa, tá? Então, primeira questão, Caio, magistrado é juiz, tá? Para quem não sabe, né? Casou-se em abril de 2024 com Mévia, filha de Tércio, perito judicial. Então, o juiz casou com a Mévia, que é filha de um perito. Posteriormente ao casamento, Caio verificou que Tércio, que o seu sogro, atuou como perito em processos que estão sob sua jurisdição. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa correta. Então veja, a gente está diante de uma situação aqui em que o juiz ele é genro do perito, ou seja, o perito é sogro do juiz, tá? Então essa é a ideia. Pois bem, qual é a grande questão? A primeira pergunta que você pode se fazer é a seguinte: será que porventura um caso de impedimento ou suspeição ele vai existir a partir da data do casamento? Essa é uma pergunta importante. Ou independente de quando aconteceu o casamento, pelo fato de já ter havido a atuação do perito, se isso impediria ou colocaria o juiz como suspeito. Então, essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. E qual é a ideia principal? O juiz não pode atuar nesses processos independentemente da data em que foi feito o casamento. Tá? Porque você poderia ter uma pergunta aqui, e isso é estudar as questões, você poderia ter uma pergunta aqui simplesmente perguntando o seguinte: olha, pode existir impedimento ou pode existir suspeição de abril para frente? Não. Isso está errado. Por quê? Porque o juiz não poderia atuar independente de quando o perito judicial atuou. Pelo simples fato de ele olhar, de ele ler o laudo feito pelo perito e perceber que quem está assinando aquele laudo é o seu sogro, é lógico que quando ele for julgar aquilo, ele pode estar influenciado pelo conhecimento, ou pela amizade, pelo vínculo, pela proximidade com o seu sogro, tá bom? Então esse é um ponto importante. Então veja só, letra A, ainda que venha se divorciar de Mévia, Caio, juiz, não poderá exercer jurisdição nos processos em que Tércio funcionou como perito judicial. Então veja, qual é a grande questão aqui, né? Aqui tem uma baita de uma pegadinha. Por quê? Veja só, olha só, vamos colocar aqui, ó, impedimento e suspeição. Vamos lá. Ó, artigo 255. O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade, e veja, sogro é nesse caso, né?
parentesco por afinidade, cessará pela dissolução do casamento, pelo divórcio, que lhe tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes. Então, se tiver filhos, aí você já sempre vai manter a hipótese de impedimento ou suspeição. Agora, mas ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz sogro, padrasto, cunhado ou genro ou enteado de quem for parte no processo. Qual é o grande ponto aqui importante para a gente? O perito, ele é parte no processo? Não, ele não é parte no processo. Então, qual é a grande pegadinha aqui da letra A? Veja, ainda que venha se divorciar, Caio não poderá exercer a jurisdição nos processos em que funcionou como perito, em que Tércio funcionou como perito judicial. Isso está errado, por quê? Porque isso estaria certo se o Tércio fosse parte, tá? Então, o Tércio, ele é perito. Então, esta indicação do artigo 255 do Código de Processo Penal vale, no caso de divórcio, de dissolução do casamento e tal, vale para quem for parte, tá? Não vale para perito, por exemplo, tá? Então, por isso que está errada a letra A. A letra B que está correta. Caio, por expressa previsão legal, é impedido de exercer jurisdição nos processos em que o sogro funcionou como perito judicial. Beleza, tá tudo certo, impedimento mesmo. Letra C. Caio, por expressa previsão legal, deverá se declarar suspeito. Não, não é suspeito, é impedido, tá? Letra D. Caio, por expressa previsão legal, deverá se declarar suspeito. De novo, tá errado, porque é impedimento, tá? Então, veja, aqui você tem um vínculo por afinidade, né? Então você tem um vínculo que não é um vínculo sanguíneo, mas você tem um vínculo de parentesco por afinidade, tá? Então é caso de impedimento realmente, não é caso de suspeição. A letra E, Caio, por expressa previsão legal, é impedido de exercer jurisdição nos processos em que o sogro funciona como perito, inexistindo, contudo, inexistindo, contudo, impedimento nos feitos em que a atuação já se encerrou. Não, tá errado, porque aqui poderia estar, de novo, como eu falei para você, outras alternativas que poderiam trazer exatamente esta ideia. Veja, o fato de ele ter feito casamento, ter celebrado o casamento em abril, a pergunta que se faz é, será que o impedimento é de abril para frente ou sempre vai existir? Não, sempre vai existir, tá? Então por isso que a letra E está errada, como eu disse até no começo aqui da nossa questão. Então, de fato, o gabarito da 31 pela prova 4 é a letra B, tá? Questão 32. Tendo em vista os atos de comunicação previstos no CPP, Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. A citação por mandado é a regra, mas por expressa previsão legal, o acusado militar será citado por intermédio do chefe do respectivo serviço. Tá certo. Cara, lembra disso, a gente falou até na reta final, né? Coisas importantes. O funcionário público, ele vai ser intimado, mas o seu chefe também vai receber a comunicação daquela intimação. Mas quem vai ser intimado? O funcionário público. Agora, o militar, especificamente, quem vai fazer a citação vai ser o chefe do serviço. Então, o oficial de justiça vai até o quartel e vai procurar pelo militar. O militar vai ser citado por intermédio, por meio do chefe do respectivo serviço. De fato, é a letra A, tá bom? Letra B. O réu que deixar de atender a ato judicial do qual foi devidamente intimado será declarado revel, prosseguindo-se o feito sem a sua presença e intimação para os demais atos, inclusive sentença. Cara, presta atenção numa coisa. Muita gente pode ter marcado essa questão. Por quê? Porque ela tem cara de que está certa, mas ela está errada por um detalhe só. Vamos lá no artigo 367 do Código de Processo Penal, que diz assim: o processo seguirá sem a presença do acusado que é citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato. Então veja, o processo pode seguir sem a participação do acusado se ele foi intimado ou citado pessoalmente. Agora a pergunta é a seguinte, a questão fala alguma coisa de intimação pessoal? Não fala nada. Então, por isso que está errada a letra B. O réu que deixar de atender a ato judicial do qual foi devidamente intimado será declarado revel, prosseguindo-se o feito sem a sua presença e intimação para os demais atos, inclusive sentença. Só que faltou aqui, ó, devidamente intimado pessoalmente. Por quê? Porque a intimação pode ser por várias formas. Pode ser a intimação feita pelo diário oficial, pode ser a intimação feita por hora certa, pode ser uma intimação feita por edital. Então não dá para saber. Então por isso que essa aqui está errada. Cara, presta muita atenção, pequenos detalhes aqui. Isso aqui pode ter passado a perna num monte de gente, tá bom? Então a letra B está errada por isso, porque deveria constar aqui, para estar certa, deveria constar devidamente intimado pessoalmente, tá bom? Segundo 367 do Código de Processo Penal. Letra C. Citação é o ato pelo qual o réu toma ciência da acusação, pode ser real ou ficta. Tudo beleza.
A citação real é feita por oficial de justiça, pessoalmente, ou por hora certa? Não. E a ficta por edital. Veja, aquela coisinha boba que eu fiz lá no reta final. Quais são as formas de citação ficta, citação fictícia? Citação por edital e citação por hora certa. Então a citação por hora certa é uma forma ou é uma modalidade de citação ficta ou fictícia, tá bom? Então preste atenção nisso para você não errar, lembre-se disso. Então, citação real feita por oficial de justiça. Porque ele realmente recebeu, eu sei que ele recebeu, certo? Agora, citação ficta, e eu sempre coloco fictícia, porque eu vou presumir que aquele cara recebeu. Então, por hora certa, porque lembre-se, na citação por hora certa, o oficial de justiça vai fazer a intimação e se o cara não estiver lá, ele vai intimar alguém da família que está na casa ou algum vizinho. Então veja, citação por hora certa. Eu não consigo provar que esse cara está sabendo do negócio, tá? Então, citação por hora certa e citação por edital. Então são as duas modalidades, tá? Fizemos isso aqui com exaustão no reta final, tá bom? Mas importante, tá? Letra D, citado por hora certa ou por edital, não comparecendo o réu nem constituindo advogado, suspende-se o processo e o prazo prescricional? Não. Aqui também, de novo, ó, se ele foi citado por hora certa, qual é a consequência? Lembre-se, né? Isso está lá no Código de Processo Penal, junto com a dinâmica do Código de Processo Civil, que é colocada ali como uma fonte subsidiária para as informações sobre a citação por hora certa. Qual é a grande questão? Se foi feita a citação por hora certa, o cartório ainda deve mandar uma carta para a casa do acusado. E se o acusado não comparecer, vai ser nomeado um defensor dativo para ele. Tá? Isso no caso de citação por hora certa, onde há a suspeita de ocultação. Diferente é o caso da citação por edital, em que se o réu não comparecer de fato e se ele não constituir advogado, aí sim que nós vamos ter a suspensão do processo e do prazo prescricional. Isso está lá no artigo 366 do Código de Processo Penal. Se o acusado citado por edital não comparecer e não constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional e, enfim, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva. Ok. Então veja, a hipótese de suspensão do processo e do prazo prescricional é para o caso de citação por edital. Isso não se aplica para o caso de citação por hora certa, tá bom? Então está errada aqui a indicação de que citado por hora certa ou por edital, as consequências vão ser a mesma. Não são. Então, citado por hora certa, qual é a consequência? O juiz nomeia, então, ó, hora certa, juiz nomeia defensor. Edital, suspensão do processo e do prazo prescricional. Tá? Então também vimos isso aqui com muita exaustão lá no reta final, tá? Determinada citação por carta rogatória, a carta rogatória é aquela feita para uma pessoa que está fora do país. O processo e o prazo prescricional serão suspensos? Não. Já a citação por carta precatória implicará a suspensão do processo e do prazo prescricional se o cumprimento ultrapassar 30 dias. Não, não tem nada disso. Olha só. 368. Estando acusado no estrangeiro, em lugar sabido, conhecido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o quê? O curso do prazo de prescrição. Então não suspende o processo. Então qual é o grande erro aqui? Dizer que suspende o processo e o prazo prescricional, porque a suspensão do processo e do prazo prescricional acontece para citação por edital. Agora, a suspensão apenas do prazo prescricional acontece na citação por carta rogatória, tá bom? O resto a gente não precisa nem ver, porque de fato isso aqui já torna errada a alternativa, tá bom? Questão 33. A respeito do procedimento comum ordinário e sumário, é correto afirmar. Vejam, procedimento comum ordinário e sumário são os procedimentos para os crimes e eles são regidos pela dinâmica que está lá no Código de Processo Penal. Lembre-se, né? Nós temos procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário e nós temos o procedimento pelo juizado especial, que a gente chama de procedimento sumaríssimo, tá? Então, esse é um ponto importante. Qual é a dinâmica? A dinâmica do procedimento comum ordinário e sumário é muito parecida. Então, vai ser oferecida a denúncia ou a queixa, vai ser dado um prazo para a resposta à acusação, vai ter uma audiência e assim por diante, tá? Então, é muito diferente da dinâmica lá do juizado especial criminal, da Lei 9.099, do procedimento sumaríssimo, tá? Em que a denúncia vai ser feita por vezes verbalmente, a defesa também deve ser feita em verdade oralmente, é muito diferente, tá? Então veja só,
Letra A, encerrada a instrução, tanto no rito ordinário quanto no sumário, há previsão expressa, expressa, quanto à possibilidade de memoriais por escrito e diligências complementares. Não. Qual é o erro aqui? É que no sumário não há essa previsão expressa. Então veja só, você até pode pedir diligências. Para o rito sumário existe essa previsão, mas qual é o grande ponto, né? No procedimento comum ordinário, você pode converter as alegações finais ou as alegações orais finais em memorial escrito, ou seja, você, em vez de você ficar lá falando e aquilo vai ser gravado, você pode transformar aquilo numa peça escrita, numa manifestação por escrito. Mas isso é possível no rito ordinário, tá? No rito sumário não, no rito sumário a lei diz que vai ser feita a alegação final verbalmente, ó. Vamos até ver aqui, ó. Ó. Artigo 534. As alegações finais serão orais. Tá? Concedendo-se a palavra, respectivamente, a acusação e a defesa pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz a seguir sentença. Tá? Então isso é diferente do que a gente tem no procedimento ordinário. Ó. Realizada em seguida a audiência, determinadas as partes apresentarão no prazo sucessivo suas alegações finais por memorial e no prazo de 10 dias o juiz proferirá a sentença. Então isso aqui é muito diferente do que a gente tem com relação ao procedimento sumário. Ó, o juiz poderá, considerada a complexidade ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para apresentação de memoriais. Então veja, você tem aqui duas possibilidades, inclusive, né? Quando você tiver solicitado diligências, aí você pode depois fazer as alegações finais por memorial, por escrito, e também na audiência normal, se o caso for muito complexo, você já pode converter isso no memorial, tá? Então cada uma das partes apresenta o seu memorial, por isso que se chama memoriais, tá? As duas partes apresentam, tá? Então existe essa diferença. Então no sumário, a alegação final é verbal, é oral, tá bom? Então por isso que está errada a letra A. Letra B, no rito sumário, não localizado o acusado para citação pessoal, o rito será convertido para o ordinário. Não, cara, não. Na verdade, a fim de se proceder à citação por edital. Na verdade, aqui ele está jogando com uma outra questão, que está lá no rito sumário, que é a seguinte. Lá no rito sumário você tem assim, ó. Vamos lá para o final, ó. Nas infrações 538, nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes para adoção de outro procedimento, observar-se-á o procedimento sumário neste capítulo. Veja, quero que você se recorde, lá na Lei 9.099, de 95, não existe a previsão de citação por edital. Então a pessoa está sendo processada lá no juizado especial criminal, no rito sumaríssimo pela Lei 9.099. A pessoa não foi encontrada, então eu não sei o paradeiro dela, não posso fazer por lá a citação por edital. O que vai ser feito? O juízo do juizado especial criminal pega este processo e remete para o juízo comum. E no juízo comum, este processo vai ter o procedimento sumário como o padrão. Então veja, você vai ter um processo que seria do procedimento sumaríssimo, que agora está sendo julgado pelo procedimento sumário, porque eu não encontrei a pessoa. Só que isso não acontece, isso não acaba acontecendo quando eu tenho um procedimento sumário e eu quero transformá-lo para o ordinário. Isso não existe essa previsão, tá? Então eu posso transformar o sumaríssimo da 9.099 do juizado especial no sumário, se eu não encontrei para fazer a citação por edital. Agora, se eu estou no sumário e não encontrei, eu não faço a conversão para o ordinário, tá bom? Então isso é o que está errado aqui, tá? Então, de fato, não localizado acusado para citação pessoal, o rito será convertido para ordinário? Não, tá? Letra C, a resposta à acusação é prevista para ambos os ritos, ordinário e sumário, mas os prazos são distintos. Não são distintos os prazos, tá? A absolvição sumária, após a apresentação de resposta à acusação, aplica-se tanto no rito ordinário quanto no sumário. Perfeito, tá tudo certo, é isso mesmo, tá? Oferecida a denúncia, a possibilidade de rejeição de denúncia pelo juiz aplica-se ao rito ordinário, mas não ao sumário, não. O juiz pode rejeitar a denúncia tanto no rito ordinário quanto no rito sumário, tá? Então esse é um ponto importante também, tá? Então, é bem importante. Veja, porque qual é o grande ponto aqui, né? Olha o que diz o 533. Aplica-se ao procedimento sumário disposto nos parágrafos do artigo 400. E o artigo 400 fala
fala de toda a dinâmica da instrução do processo, etc. E claro, também você pode aplicar subsidiariamente todas as outras ideias que você tem no procedimento ordinário, tá? A diferença é que no procedimento sumário as coisas vão ser um pouco mais rápidas e você tem um número de testemunhas menor, então é basicamente por isso, tá? E os tipos de crime também que são julgados ali são bem diferentes, tá bom? Então esse é um ponto muito relevante, tá? Então veja só, então a questão 33, o gabarito pela prova 4, letra D, tá? Então, é possível a absolvição sumária, tanto no rito ordinário quanto no rito sumário, tá bom? Questão 34, a respeito da composição do tribunal do júri e da formação do conselho de sentença, assinale a alternativa correta. Olha só, não poderá servir o jurado que tiver funcionado em julgamento anterior anulado por qualquer motivo, tá? Até aí tudo bem. Pode servir o jurado que tiver integrado o conselho de sentença que julgou outro acusado em caso de concurso de pessoas? Não pode, tá? Aqui está o erro. Por quê? Porque a pessoa que foi jurada em um caso, então pensa o seguinte lá, o caso do Bruno e do Macarrão, os dois estavam lá juntos para matar a Elisa Samúdio, certo? Aí o jurado julgou o Macarrão. Esse jurado não pode agora ser chamado para julgar o Bruno. Por quê? Porque nesse caso você tem o concurso de pessoas. O concurso de pessoas é isso, são pessoas que juntas agiram para a prática do crime. E por vezes você pode ter o desmembramento desse processo. Então você pode ter uma pessoa sendo julgada num dia e passou um tempo a outra pessoa ser julgada no outro dia. Qual é o ponto? Se o jurado já julgou o Macarrão, ele não pode julgar o Bruno, tá? Por quê? Porque nesse caso, ele já a dinâmica toda do processo é a mesma. A única coisa que vai ser apurada é se o Bruno participou ou se não participou, se o Macarrão participou ou se não participou. Mas qual é o ponto? Se o jurado já ouviu todos os argumentos e já sabe e já deu a decisão dele para um, ele não pode agora dar a decisão dele para outro, por isso que está errada a letra A, tá bom? Letra B, os jurados excluídos por impedimento em razão de parentesco não serão considerados para a constituição do número legal exigível para a realização da sessão. Não, na verdade é exatamente o contrário. Ó, excluídos. 451. Os jurados excluídos por impedimento, suspensão ou incompatibilidade serão considerados para a constituição do número legal exigível para a realização da sessão. Então veja, o cara ele não vai poder ser jurado. Por quê? Porque ele é impedido, ele é suspeito ou ele é incompatível. A atuação dele seria incompatível ali. Qual é o grande ponto? Como eu preciso ter um número mínimo para eu começar o julgamento, eu posso contar essa pessoa como um dos jurados. Então não tem problema nenhum, tá bom? Então esse é o grande ponto. Então os jurados excluídos por impedimento, suspensão e incompatibilidade serão considerados para a constituição do número legal exigível 451 do Código de Processo Penal. Aqui diz o seguinte, que não serão considerados. Na verdade o erro está aqui porque eles serão considerados, tá? Letra C, são impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, descendente e ascendente, irmãos e amigos íntimos. Veja só, vamos olhar lá. Olha só. São impedidos marido e mulher, ascendente e descendente, sogro, genro e nora, irmãos e cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto, madrasto e enteado. Então veja que não tem aqui, na verdade, os amigos íntimos, tá? Então aqui estaria o erro de indicar que são impedidos, tá, de servir no mesmo conselho de sentença, ou seja, dois jurados, marido e mulher, né, não pode, ou irmãos, ou, né, não pode, irmãos e cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto, madrasta ou enteado, não pode, tá bom? Agora, amigos íntimos não, tá? Por quê? Porque lembre-se, a hipótese de amizade íntima, inclusive, é uma hipótese de suspeição, não é de impedimento, né? Se você nem decorasse isso, mas só se você se recordasse que as hipóteses de suspeição são para amizade íntima ou inimizade e tal, então você poderia responder essa questão, de fato está errada aqui. Letra D, aos jurados não se aplicam as regras de impedimento, suspeição e incompatibilidades previstas para os juízes togados? Não, na verdade se aplicam sim, tá? Então, para os jurados eu vou aplicar todas as regras, porque os jurados são os juízes daquele dia, tá? Essa é a ideia. O mesmo conselho de sentença poderá conhecer de mais de um processo, conhecer é julgar, tá? De mais de um processo no mesmo dia, se as partes aceitarem. Isso está expresso, né? Isso está expresso lá no 452. O mesmo conselho de sentença poderá conhecer mais de um processo no mesmo dia, se as partes o aceitarem, em hipótese em que seus integrantes deverão prestar novo compromisso. Beleza, tá tudo certo aqui, não tem erro nenhum aqui. Então, portanto, o gabarito da 34 é a letra E.
tá? Questão 35, tendo em conta as seguintes situações hipotéticas, bem como as disposições referentes aos recursos e ações de impugnação. Então ele quer saber sobre recursos e ações de impugnação. Assinale a alternativa correta. Veja só, Mévia, a fim de sanar omissão em acordo proferido em sede de recurso de apelação por ela interposto, poderá opor embargo de declaração. Beleza, omissão é caso de embargo de declaração, mas qual é o erro aqui? No prazo de 2 dias e não de 3 dias, tá? Então o prazo dos embargos de declaração é 2 dias, não é de 3 dias, coisinha boba, mas precisa lembrar. Tícia, se condenada definitivamente com base em documentos que posteriormente se comprovem falsos, poderá ingressar com revisão desde que a pena não tenha sido extinta? Muito pelo contrário, a revisão criminal pode ser feita com a pena ainda existente ou com a pena extinta. Então qual é o erro? A revisão criminal pode ser feita mesmo com a pena tendo sido extinta, tá? Então aqui está o erro. Letra C. Mévio, tendo a homologação do acordo de não persecução penal recusada, poderá interpor recurso de apelação. Não, cara, não. Por quê? Porque veja só, se você olhar lá no artigo 581 do Código de Processo Penal, você vai verificar que cabe recurso no sentido estrito quando houver a recusa da homologação de acordo à proposta de não persecução penal. Então está aqui no artigo 581. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que... Aí você vai lá para o inciso 25, que recusar a homologação de proposta de acordo de não persecução penal, tá? Que é uma proposta de acordo que é feita pelo Ministério Público com o acusado, tá? A pessoa faz ali um acordo, artigo 28A do Código de Processo Penal, não está aqui no nosso edital, mas é uma forma de você não ter esse processo indo para frente, tá? Então, de fato, o erro está aqui. Então não é recurso de apelação, é recurso no sentido estrito. Letra D, cai o representante do órgão de acusação, caso queira recorrer da decisão que reconheceu a prescrição, extinguida a punibilidade do réu, deverá interpor recurso em sentido estrito. Pois bem, veja só, a prescrição é uma causa de extinção da punibilidade. Veja só o que diz aqui também o 581, caberá recurso no sentido estrito, veja só, que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. Veja, aqui, na verdade, se você pensar friamente, essa alternativa está está meio polêmica. Por quê? Porque aqui está dizendo o seguinte, indeferir o pedido de prescrição. E a alternativa aqui diz o seguinte, caso queira recorrer da decisão que reconheceu a prescrição. Mas tudo bem, é possível sim, de fato, essa é uma hipótese, inclusive reconhecida pela jurisprudência, tá bom? Então, vamos aí na letra D mesmo, é a correta. Letra E, tício pronunciado por crime doloso contra a vida, caso queira recorrer, deverá interpor recurso de apelação? Não. Veja, lembre-se, né? Quando você tem a pronúncia, o recurso cabível é recurso no sentido estrito, né? Lembre-se daquela coisa da vogal e da consoante. Então, se você tem pronúncia ou se você tem desclassificação, você tem recurso no sentido estrito. Se você tem absolvição sumária ou impronúncia, você vai fazer a apelação, tá? Lembre-se disso, então vogal com vogal, consoante com consoante, tá? Então vogal, tipo de decisão começado com vogal, tipo de recurso também começado com vogal. Então absolvição sumária ou impronúncia, apelação. Pronúncia ou desclassificação, as duas começando com consoante, as duas decisões começando ali com consoante, você tem o recurso que também começa com consoante e recurso no sentido estrito, tá bom? Então, de fato, a menos errada aqui é a letra D realmente, tá bom? 36, a respeito do habeas corpus, assinale a alternativa correta. A concessão de habeas corpus implicará a condenação da autoridade que tiver determinada coação à indenização civil se decorrente de negligência. Não, na verdade aqui existe uma mistura entre a indenização prevista lá na revisão criminal, que tem que ser pedida pela parte, com o habeas corpus. No habeas corpus, a autoridade ela pode ser condenada no pagamento das custas, né? Então é diferente, não é a mesma coisa de indenização civil. Indenização civil é uma indenização paga para o próprio paciente, para a própria pessoa que foi presa injustamente. Não é o caso, tá bom? Então a letra A está errada por isso, porque ele misturou os conceitos da revisão criminal com os conceitos do habeas corpus, tá?
Letra B, no caso de petição de habeas corpus, não será concedida a ordem antes de prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora? Não, cara, tem uma coisa importante aqui. Veja, você pode ter no habeas corpus uma decisão dada pelo juiz ou pelos desembargadores, pelo relator, sem que eu tenha as informações da autoridade coatora. Se você ler com cuidado, né? Vamos lá. Ó, se você ler com cuidado, você vai perceber o seguinte, ó. Vamos aqui localizar. Em caso de... vou até pausar aqui para eu achar, peraí. Olha o que diz o artigo 662. Ele diz assim, se a petição contiver os requisitos do 654, parágrafo 1º, o presidente, se necessário, requisitará da autoridade indicada como coatora informações por escrito. Então veja, só se necessário, tá? Então esse é um ponto importante. Então não é indispensável que eu tenha as informações da autoridade coatora, tá? Então quando se diz na alternativa que não vou conceder a ordem sem que eu tenha as informações, está errado. Por quê? Porque eu posso conceder a ordem de habeas corpus mesmo sem as informações, porque elas só vão ser solicitadas, essas informações, se for necessário, tá bom? Então, esse é o ponto aqui da letra B. Letra C, o habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu próprio favor ou de outra, tá certo? Bem como pelo Ministério Público, tá tudo certinho, é o que tá lá no comecinho, né? Então, ele diz assim... De novo, professor, você não está decorando os artigos hoje, professor? Está no artigo 654, ó. Ele diz assim, o habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou a favor de outra, bem como pelo Ministério Público, tá? Então, de fato, está certo. Letra D, a ordem de habeas corpus pode ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal, seja em processo de competência originária ou recursal, desde que conhecidos a ação ou recurso em que veiculado o pedido de cessação da coação? Não. Cara, presta atenção. Toda vez que você for estudar algum artigo, você pense no seguinte. Por vezes, o examinador da VUNESP, ele gosta de trocar o ainda que por desde que. Por quê? Porque desde que você coloca isso como um requisito. Então, desde que conhecidos a ação ou recurso. Então, é um requisito. Então, vou dar o habeas corpus, vou conceder a ordem de habeas corpus, desde que, ou seja, tendo como requisito que a ação ou recurso sejam apreciados. E, na verdade, o correto aqui é ainda que não sejam conhecidos. Tá? Então, qual é o grande ponto aqui? Por vezes, e cara, um caminhão de questões da VUNESP você resolve só com isso, com o desde que e ainda que, tá? Então, veja só. O 647, parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária recursal, ainda que não conhecidos a ação ou recurso em que veiculado o pedido de cessação da coação ilegal. Então veja só, o que o examinador faz? Uma forma boa para você estudar, pega todo o conteúdo que está no seu edital e digita lá, desde que, e encontra todas as hipóteses de desde que. Por quê? Porque depois você vai ter certamente a alternativa trocada por o ainda que. E depois você procura o contrário, você procura o ainda que, e aí você vai fazer o quê? Você vai guardar essas hipóteses, porque de fato você pode ter trocado pelo desde que. Tá? Então, isso é um negócio interessante para você fazer. Tá? Então, de fato, a letra D está errada porque diz desde que, na verdade é ainda que. Ou seja, mesmo que não sejam conhecidos a ação ou recurso em que veiculado o pedido. Tá? Então, está tudo errado aqui. Letra E, a decisão de habeas corpus no tribunal será por maioria de votos. Em caso de empate, prevalecerá o voto do presidente se tiver participado da votação. Se o presidente não tiver tomado parte, proferirá o voto de desempate. Cara, o negócio aqui é muito confuso, né? Mas olha só, como que se diz lá no finalzinho, né? Vamos ver aqui o julgamento. Tá lá no 664, parágrafo único. Ó. A decisão será tomada por maioria de votos, tá certo? Havendo empate, se o presidente não votou, ele vai participar da votação e vai proferir o voto de desempate. Então, se o presidente não votou, aí ele vai desempatar. Agora, caso contrário, ou seja, se ele já votou,
prevalece a decisão mais favorável ao paciente. Ou seja, na dúvida, vou soltar o cara. Então, se empatou e o presidente votou, o cara está na rua, tá? Essa é a ideia. Então, qual é o erro aqui? Ó, decisão de habeas corpus no tribunal será por maioria de votos, tá certo? Em caso de empate, prevalecerá o voto do presidente se tiver participado da votação? Não. Na verdade, o voto do presidente se ele não tiver participado da votação. E aí, veja só, se o presidente não tiver tomado parte, proferirá o voto de desempate. Então, veja, o que o seu examinador está fazendo aqui, ele está confundindo tudo. Então, veja só, qual é a grande questão aqui, para você responder isso aqui? Se o presidente não participou, ele vota para desempatar. Tá? Se o presidente já participou, prevalece a decisão mais favorável ao paciente. Essa é a ideia, tá? Então veja só, vamos voltar aqui de novo, isso aqui é um artigo importante. Ó. A decisão será tomada por maioria de votos. Havendo empate, se o presidente não tiver tomado parte na votação, ele vai votar um voto de desempate. Então, o presidente não votou, ele vai votar o quê? Pelo desempate. Tá? Ele vai dar o voto de Minerva. Agora, no caso contrário, ou seja, caso contrário significa o quê? Caso ele já tenha votado, caso ele já tenha participado, vai prevalecer a decisão mais favorável ao paciente, tá bom? Então, coisinha boba também, mas importante aqui, que certamente muitas pessoas tiveram dificuldade na hora da prova. 37, caio na condução de um veículo. Opa, isso aqui é lei 9.099, vamos até colocar aqui, ó, 9.099. Isso aqui é lei 9... Ô, louco, tá fora do ar, meu Deus. Ué, tá fora do ar, peraí. Quem sabe faz ao vivo, né? Peraí. Pronto, achei um arquivo em PDF aqui, olha só. Caio na condução de um veículo, causou lesão corporal culposa, crime processável por ação penal pública condicionada à representação em médio. Então ele já está dizendo, né? Então lesão corporal culposa é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Lavrado o termo circunstanciado e encaminhados os autos para o Juizado Especial Criminal, foi designada a audiência preliminar. Então é todo o caminho realmente de um caso pelo Juizado Especial Criminal. Então houve o acidente, foi feito o termo circunstanciado, foi encaminhado os autos para o Juizado Especial Criminal. Foi marcada uma audiência preliminar. Para que serve essa primeira audiência preliminar? Serve para a composição civil dos danos. Não foi possível a composição civil dos danos, estou apenas acrescentando aqui, eu vou tentar fazer o quê? A transação penal. Não foi possível a transação penal, o Ministério Público oferece a denúncia se houver representação, porque a gente está falando aqui de um caso que é condicionado à representação, e ainda assim pode ser feita a suspensão condicional do processo. Então você tem a possibilidade de, primeiro, composição civil dos danos, se não der certo, a transação penal, e se não der certo, eu vou fazer a denúncia, eu vou começar o processo criminal e depois posso ainda oferecer a suspensão condicional do processo, tá? Então, esse é o ponto, essa é a dinâmica da Lei 9.099. E se mesmo assim não for aceita a suspensão condicional do processo, aí sim eu vou ter uma audiência para ouvir testemunha, para ouvir o acusado, para ouvir a vítima, etc. Tá bom? Então, esse é o ponto importante. Então, foi feita aqui, foi designada uma audiência preliminar. Na audiência, o Caio propôs pagar à MEV o valor de R$10.000 a título de composição do dano. Beleza, composição do dano aqui, se é dinheiro, é uma composição do dano civil. MEV aceitou a proposta, tendo o acordo por eles entabulado sido reduzido a termo e homologado pelo juiz. Então o juiz homologou, beleza. Caio, no entanto, pagou apenas metade do valor acordado. Então pagou só 5 mil. Então veja só, você tem uma situação em que as partes fizeram uma composição civil. Então essa é a primeira coisa. Qual é a grande questão aqui pra gente? Primeiro, se esse cara não pagou a composição civil, eu posso voltar atrás, eu posso reativar esse processo, o que eu posso fazer? Veja, lembre-se de uma coisa. Se foi homologado pelo juiz o acordo de composição civil, isso significa o quê? Algumas coisas. Primeiro, se eu estiver falando de um crime de ação penal privada, quando eu aceito a proposta de composição civil, eu estou renunciando ao meu direito de queixa. Quando eu estou falando de uma ação penal pública condicionada à representação, como é o caso aqui, a aceitação da composição civil significa a renúncia ao direito de representar. Então, primeira coisa é essa. Segunda coisa importante, nessa situação aqui, quando eu faço a composição civil dos danos, caso esse valor não seja pago, eu vou precisar cobrar esse valor. Então veja, eu não vou reativar o processo criminal.
que eu vou fazer simplesmente? Eu vou agora cobrar esse valor que está faltando. Então se o cara devia 10 e pagou 5, eu vou cobrar esse valor que está faltando. E aí a pergunta é a seguinte, eu vou cobrar isso onde? Eu vou cobrar no próprio juizado especial criminal ou vou cobrar no juízo civil? E a resposta é, vou cobrar no juízo civil. Tá? Então quando você faz a leitura, é assim que você tem que fazer. Então olha só, comparecendo o autor do fato e a vítima e não sendo possível a realização da audiência, será designado em data próxima, comparecendo, vai providenciar a intimação, etc. 72. Na audiência preliminar, presente o representante do MP, o autor do fato e, se possível, o responsável civil. O juiz esclarecerá sobre a possibilidade de composição dos danos, da aceitação da proposta e aplicação da pena imediata de pena não privativa de liberdade. A conciliação será conduzida pelo juiz ou por conciliador. Os conciliadores são bacharéis de direito, etc. A composição, aos 74. Composição dos danos civis será reduzida a termo e homologada pelo juiz, mediante sentença irrecorrível. E agora vem, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Então, o que isso significa? Terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Significa o seguinte, se o cara não pagou no juizado especial criminal, eu vou cobrar isso onde? No juízo civil competente. Outra coisa importante, o parágrafo único diz, tratando-se de ação de iniciativa privada, ou seja, ação penal privada, ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a, que eu falei para vocês, renúncia ao direito de queixa ou representação. Então veja só, são várias consequências. Fiz o acordo foi homologado, essa sentença é irrecorrível. Outra coisa, fiz o acordo, o cara não pagou, vou cobrar isso onde? No juízo civil, tá? Não vou cobrar, e a questão vai trazer isso, vai ser cobrado no próprio juizado especial criminal? Não, vou cobrar no juízo civil competente, está aqui dito, ó, a ser executado no juízo civil competente. Outra coisa, se eu fiz o acordo de composição civil, eu estou renunciando ao meu direito de representação. Significa o quê? Que eu não posso agora representar. Porque a partir do momento que eu assinei o acordo, eu estou automaticamente renunciando ao meu direito de representar, o que significa que eu não posso levar isso para frente. Tá? Então vamos ver as alternativas. Letra A composição do dano homologada pelo juiz não impede que MEV o represente? Na verdade impede, porque se ele fez o acordo, ele não pode representar. Tá? Então veja só, não impede que MEV o represente criminalmente, mas dado o inadimplemento impede que o Ministério Público proponha aplicação imediata da pena restritiva de direito, nada a ver, tá? O grande erro aqui, de fato, é isso aqui, não impede que MEV o represente criminalmente, porque impede. Se o cara fez o acordo para composição do dano, ele está impedido de representar, tá? Então essa é a ideia. Letra B, a composição do dano homologada pelo juiz implicou renúncia ao direito de representação, pouco importando a inadimplência de Caio. Até aí, vamos entender que está correto. MEV poderá executar a decisão homologatória que tem força de título executivo no próprio juizado. Aqui está o erro. Por quê? Porque essa decisão homologatória tem força de título executivo e eu posso executá-la onde? No juízo civil, não é no próprio juizado especial criminal. Tá? Letra C. A composição de dano homologada pelo juiz não impede que MEV o represente criminalmente. De novo, o erro aqui. Tá? Pois a reparação do dano implica renúncia apenas ao direito de queixa, não. Veja, isso aqui também é uma forma de você estudar, né? Quando você está fazendo questões e você percebe lá só, apenas, somente, cara, presta atenção que as chances são de que isso está errado, né? Então veja, a composição do dano, ela impede a representação criminal nos crimes de ação penal pública condicionada à representação e impede também a queixa. Então significa a renúncia ao direito de representar ou a renúncia ao direito de queixa. Então são as duas hipóteses. Então está errada a letra C. Letra D, a composição do dano homologado pelo juiz implicou a renúncia ao direito de representação, pouco importando a inadimplência de Caio, verdade. MEV poderá executar a decisão homologatória que tem força de título executivo, certo, no juízo civil competente. Tudo certinho aqui. Veja só. De novo a informação de possibilidade ou não de fazer a representação. Ó. Composição do dano homologado pelo juiz não impede que MEV o represente criminalmente. Cara, só de você guardar a ideia de que fazendo a composição civil dos danos, você está impedido de fazer a representação, está impedido de fazer a queixa, porque quando você assinou, você já renunciou, você responderia possivelmente pelo menos excluiria aqui 3 das alternativas da questão, tá? E aí você só ficaria na dúvida se vai ser executado no juízo criminal ou no juízo civil, tá bom? Então essa é a ideia aqui, meus amigos, portanto, o gabarito da questão 37, letra D para a prova
de número 4, prova tipo 4. Tá bom, meus amigos? A gente vai parar por aqui. Tenho 2 convites para você, rapidinho. Se você gostou aqui da forma como eu corrijo questões, eu tenho a turma de questões em que eu faço isso aqui com questões anteriores dos concursos de escrevente. Tá? Então, qual é o valor? R$ 97,00. Você entra lá, eu te mando, não é por nenhuma plataforma, eu te mando tudo manualmente mesmo, mas tudo bem facinho para você entrar. Então você vai pagar R$ 97,00 no Pix e eu vou te mandar as questões. São várias séries de questões de matérias diferentes. Então, de penal, processo penal, constitucional, administrativo, todas elas, tá? Que estão aí no seu edital, na parte de direito de escrevente. Então a gente vai ter, a gente já tem lá, na verdade, todas as séries feitas e eu mando tanto as questões em branco para você tentar resolver, como o gabarito aqui comentado, né? Porque por vezes eu coloco aqui, né? Se você percebeu, eu vou anotando algumas coisas aqui para você, quando for fazer uma revisão, passar por isso aqui e se lembrar. Pois bem, então esse é o primeiro convite. Se você quiser participar da turma de questões, apenas questões, o valor é R$ 97,00, é um valor dado, tá bom? É um valor dado. Eu deveria cobrar R$ 97,00 por cada vídeo, mas eu estou cobrando por todo o conteúdo. Então, vou te passar um link do YouTube numa lista secreta, logicamente, né, que outras pessoas não podem ter acesso. Te passo essa lista, você vai ter acesso a esses vídeos de correção das questões desse jeito que eu estou fazendo aqui. Além disso, o material. Então, o gabarito comentado e também o gabarito, a prova em branco para você responder. Outra coisa que é muito útil para você que vai fazer a prova de escrevente da capital, se você quiser, é o curso de reta final. Por quê? Quem esteve no curso de reta final sabe a quantidade de questões, de alternativas da sua prova que estavam dentro do reta final. Cara, literalmente a prova passou na cara dos alunos, passou na frente dos alunos. Não há dúvidas disso. Tá? E veja, é lógico que eu abordei muito mais coisas do que as coisas que realmente caíram. O que significa que a gente pode ter a seguinte ideia. Bom, o que o professor falou e foi cobrado estava no reta final, e algumas coisas que o professor falou e não estavam nessa prova podem estar na outra prova, né? Então, muito importante que você faça parte do reta final. O reta final eu vou deixar o link para você se você quiser entrar lá. É um curso com aulas muito mais dinâmicas, mas eu tenho certeza de que eu consigo te ajudar para este concurso de escrevente da capital. É uma grande chance que as pessoas têm ainda. Se as pessoas não foram tão bem, se faltou acertar alguma coisa, se faltou ajustar a mão em algumas coisas, cara, esse kit, questões, para quem só quer fazer questões, ou o curso de reta final. Professor, posso comprar os dois? Pode. Vai ter desconto? Não, porque o valor já está realmente em conta, né? Mas qual é o grande ponto? Eu vou te dar um cupom, tá? O cupom é o seguinte, ó. Vou te dar o cupom. Você vai usar o cupom menos 35 para 35% de desconto no reta final, tá? O link está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tá? Então, se você quiser entrar, vai ser muito legal. Eu vou ficar muito feliz, porque eu tenho certeza de que eu consigo te ajudar para você gabaritar a parte de direito, para que direito não seja um problema para você nessa prova. Muitas questões aqui muito difíceis, mas nós tivemos o cuidado de abordarmos esses pontos lá no reta final, tá bom? Agradeço muito, volto em tantos outros vídeos, vou continuar a correção aqui das outras matérias, volto em tantos outros vídeos. Um grande abraço, eu adoro estar aqui.